Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Hoje, retomando os vídeos de Excel que estavam aí meio de escanteio, né? Faz tempo que eu não fazia um vídeo sobre Microsoft Excel. Então vamos fazer um vídeo bem especial hoje para falar sobre a função PROCx. Para quem está acompanhando e para quem também não está acompanhando, se você não sabe, a Microsoft recentemente lançou um pacote de atualizações para o Excel e uma dessas atualizações inclui a disponibilização dessa nova função, que é a função PROCx, e ela vai ter como principal objetivo substituir ou melhorar o que nós tínhamos lá na função PROCv, né? Então a ideia é que a gente possa discutir hoje a função PROCx, entender como ela funciona, fazer uma comparação, vai ser inevitável, né, fazer essa comparação da função PROCx com a função PROCv, e aí a gente vai começar a entender por que ela é melhor, por que ela vai trazer mais benefícios para a gente, e eu vou também fazer aqui alguns exercícios para que a gente possa ver na prática como a função PROCx funciona. Então vamos comigo, vamos começar aqui. Vai ser uma aula bem bacana hoje e eu espero que vocês gostem. Então, para a gente poder começar, pessoal, a função PROCx é uma função que, como eu falei, ela tem o objetivo de substituir a função PROCv, como a gente conhece, né? E por que é o PROCx? Porque antes nós tínhamos basicamente duas funções de procura e referência, que eram as funções PROCv e PROCh. O PROCv ele é usado, né, para que a gente possa fazer uma pesquisa na vertical. Então a gente vai pegar um determinado valor e vai procurar em colunas, por isso que a gente tem o V de vertical. Enquanto o PROCh ele fazia a pesquisa na horizontal. Então, por isso que a gente tinha o PROCh. PROC, procura na horizontal. A função PROCx ela tem como objetivo permitir que o usuário faça essa procura tanto na horizontal quanto na vertical, ou seja, ele vai fazer a procura baseado na sua necessidade, sem que ele tenha que usar uma função ou outra. Então eu falei que a função PROCx ela tem como objetivo substituir a PROCv, mas na verdade ela vai acabar substituindo duas, né? Ela vai acabar substituindo o PROCv e o PROCh. Legal? Bom, só para a gente dar uma recapitulada aqui, eu trouxe no meu PowerPoint, eu montei aqui um PowerPoint para explicar rapidamente o conceito da função PROCx, e aí a gente vai para a parte prática. Mas para a gente dar uma relembrada na função PROCv, né? Você tinha lá você tinha 4 argumentos, né? O valor procurado, a matriz tabela, o número de índice de coluna e o procurar intervalo. Então você pegava um valor, pesquisava numa tabela, indicava para ele uma coluna onde você gostaria que a informação que você está pesquisando fosse retornada, e você tinha um procurar intervalo para determinar se você quer procurar através de uma pesquisa exata ou de uma pesquisa por correspondências. Quando a gente olha para a função PROCx, a gente tem algumas diferenças, tá? Então os argumentos dela vão estar expostos aí. Basicamente, pessoal, nós vamos ter 6 argumentos na função PROCx, sendo que 3 argumentos desses 6 não são necessários. Então, eles são argumentos que a gente pode usar ou não, né? Eles são opcionais. Então, basicamente, a gente tem a pesquisa de valor, pesquisa matriz, matriz retorno, se não encontrada, modo de correspondência e modo de pesquisa. Vamos falar sobre cada um dos argumentos que estão disponíveis na função PROCx. Primeiro argumento é a pesquisa de valor. Então, a pesquisa de valor, se a gente fosse fazer um paralelo com a função PROCv, a pesquisa de valor seria o nosso valor procurado, ou seja, é aquilo que eu estou usando como uma referência para fazer a pesquisa. Então, se você já conhece a função PROCv, a pesquisa de valor no PROCx é basicamente o nosso valor procurado. Aí, a partir disso, as similaridades meio que vão acabando e o PROCx tem uma individualidade. O segundo argumento da função PROCx é a pesquisa matriz. Então, o que é a pesquisa matriz? Se a gente for parar para pensar em como o PROCv funciona, eu tenho lá uma tabela com várias informações, aí eu pego um valor procurado e pesquiso naquela tabela. Esse valor procurado que você vai usar como referência, quando você olha para a sua tabela, ele precisa ser a primeira coluna, lembra? Então você tem aquela regrinha no PROCv. A primeira coluna tem que bater com o valor que você está procurando. No caso da função PROCx, isso não é mais necessário. Então, você faz uma pesquisa dentro de uma matriz, dentro de uma única coluna. Então, aqui no PowerPoint, a gente está vendo, eu tenho o meu valor procurado. Quando eu vou fazer a pesquisa na minha tabela, eu especifico qual é a coluna
onde esse valor procurado tem que ser encontrado. Então não precisa necessariamente ser a primeira coluna, como era no PROC-V. Pode ser qualquer coluna dentro daquela tabela. Então você tem que pegar uma matriz, né, um intervalo de células, e determinar dentro daquele intervalo qual é dentro daquela tabela, qual é o intervalo que a sua informação vai estar. Legal? Depois você tem uma matriz retorno. O que é uma matriz retorno? Se a gente for fazer de novo um paralelo com o PROC-V, você tinha que fazer uma pesquisa numa tabela, e aí se você tivesse 5 colunas, a informação que você quer, ela está na coluna 3, você informava para ele o número 3, né? Então retorna para mim o que tiver na coluna 3. No caso da função PROC-X, a gente não precisa disso. Por quê? Porque eu faço uma pesquisa dentro de uma matriz e retorno outra matriz. Então a matriz retorno pode ser qualquer intervalo da tabela. Ele pode estar antes do que você está procurando ou ele pode estar depois. Basta que você especifique qual é esse intervalo. E aí, o que o PROC-X vai fazer? Ele vai olhar nas posições da pesquisa matriz com a matriz retorno e vai retornar exatamente o que tiver dentro do mesmo intervalo. Então isso aqui é bem bacana, porque agora você não fica mais precisando contar, né? Ah, eu quero saber o que está na coluna e você fica 1, 2, 3, 4, 5, 7. Não, não precisa mais. Eu especifico onde ele pesquisa e especifico onde que eu quero que ele me retorne. Depois a gente começa a olhar os argumentos que são opcionais da função PROC-X. Então, o primeiro argumento é o se não encontrada. Então, se eu fizer uma pesquisa e essa pesquisa não encontrar o valor que eu estou procurando, você quer que o Excel retorne alguma informação para você no formato de um texto ou no formato de um número? Então, normalmente, né, quando a gente usa a função PROC-V, se eu der para ele uma informação, ele for na matriz e não encontrar, ele vai dar aquele erro ND, né, que é não disponível. Então ele não encontra, ele fala, ó, não encontrei, não disponível. Então ele retorna em um formato de erro. No caso da função PROC-X, se você pesquisar alguma coisa e não conseguir encontrar aquele texto ou aquele valor que você está procurando, não for encontrado na pesquisa matriz, o que você pode fazer? Você pode colocar uma informação que você quer que seja retornada. Por exemplo, poderia ser não encontrado, indisponível, alguma coisa nesse sentido. Então é uma correção já dentro da própria função. Evita que a gente use funções auxiliares, né, para não exibir erros, como a gente fazia, por exemplo, com o cerro junto do PROC-V e etc. e tal, tá bom? Então esse argumento aí é bem bacana. E por fim, a gente tem os últimos dois argumentos, que é o modo de correspondência. O modo de correspondência é uma coisa bem bacana, porque ele permite que você olhe a informação e retorne exatamente o que você quer. No caso do PROC-V, lembra que você tinha o verdadeiro e o falso? Então você poderia falar, eu quero que você encontre exatamente aquilo que eu estou procurando, ou eu quero que você encontre algo aproximado. Na questão do PROC-X, você pode também trabalhar com isso, mas você tem diferentes opções, né? No PROC-X você pode falar, olha, se você não encontrar o valor que eu estou procurando, pesquise acima, ou seja, a partir dele para trás ou a partir dele para baixo, para cima ou para baixo, né? Enquanto no PROC-V ele sempre encontrava o valor mais próximo imediatamente anterior. No caso da função PROC-X agora você pode pegar o valor imediatamente anterior ou o valor imediatamente superior. Então você tem essa flexibilidade de pesquisar ou para cima ou para baixo dentro da sua relação. E o último argumento é o modo de pesquisa. O modo de pesquisa também é uma coisa muito bacana, porque, por exemplo, se você estiver fazendo uma pesquisa numa tabela e a tabela tiver diferentes registros, então imagina que você tenha um valor e esse valor aparece diversas vezes na tabela. O PROC-V, quando ele encontrava o valor, ele trazia exatamente o primeiro, não importa se você tivesse mais. Na função PROC-X, se você mandar ele pesquisar e tiver mais do que um valor do que você está pesquisando lá na tabela, você pode escolher se você quer que ele traga o primeiro da lista ou se você quer que ele faça a classificação contrária e busque o último, por exemplo. Então a gente vai ver aqui nos nossos exemplos que tem aí bastante utilidade esse recurso. E aí o modo de pesquisa basicamente é isso, né? Você quer trazer o primeiro ou você quer trazer o último, né? Seria uma ordem de classificação que você quer aplicar. Legal? Aqui a gente vai basicamente encerrar essa parte conceitual da função PROC-X. Eu vou passar lá para o meu computador, onde a gente vai efetivamente botar a mão na massa, ver como é que a função funciona, como é que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, vamos lá.
Então, pessoal, para a gente poder trabalhar agora na prática, eu tenho essa planilhinha aqui. Eu vou deixar essa planilha disponível para vocês fazerem o download aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vou deixar o link para fazerem o download, que se vocês quiserem botar a mão na massa e fazer os testes, vocês podem fazer. Mas, basicamente, é uma planilha onde eu tenho uma lista de colaboradores dentro da minha organização. Eu tenho o nome aqui do pessoal. E eu vou querer saber algumas informações, né? Departamento, data de admissão, quando que ele saiu de férias, salário atual, INSS e o salário lá no histórico da admissão. Legal? Todas as informações que vão alimentar essa planilha, elas estão disponíveis aqui em diferentes abas. Ó. Então eu tenho diferentes abas aqui do meu relatório. E eu quero pegar cada um do pedacinho aqui das informações, elas vão ser oriundas daqui. Legal? Então vamos lá. A primeira coisa é, eu quero saber o departamento, tá? Então baseado no nome do colaborador, eu preciso saber o departamento. As informações iniciais, elas vão estar disponíveis aqui nessa aba Colab Dados. Então eu tenho aqui nessa aba Colab Dados, né, colaboradores dados, eu tenho aqui os IDs, as datas de admissão, o departamento, o nome e o salário da pessoa. Legal? Então vamos lá. Vou pegar aqui o colaborador, vou dar um procx. Então, procx. E aí ele já vai trabalhar aqui com a gente, né? Pesquisa de valor, pesquisa matriz, todos os argumentos. Bom, pesquisa de valor, como a gente viu, é o campo que a gente usa como referência para fazer a pesquisa. Então, no meu caso, Ana Paula, que é o nome do colaborador. Eu tenho que pesquisar um nome que é o que eu tenho hoje. Legal. Peguei aqui o nome do colaborador e ele vai falar, agora você tem que me dizer qual é a matriz aonde você vai encontrar, ou aonde eu vou encontrar esses colaboradores. Então eu vou vir aqui no Colab Dados, que é a nossa planilha auxiliar, e aqui a gente já começa a ver as diferenças, né, do procx para o procv. Se fosse o procv, eu teria que pegar toda essa tabela, né, que tem todas as informações que eu preciso. Mas no procx, eu só vou apontar a matriz aonde ele vai encontrar aquele valor que eu estou procurando. Então, nesse caso, vai ser o nome dos colaboradores. Isso aqui é bem bacana, você só imputa essa informação. E essa informação, como eu falei na explicação, ela não precisa ser a primeira coluna como era no procv, né? Ela pode ser qualquer coluna. Então, eu vou dar um F4 aqui para travar, né, para a gente bloquear esse intervalo. Vou dar um ponto e vírgula. Quando eu der o ponto e vírgula, eu vou para o próximo argumento, que é a matriz retorno. Então, basicamente, o que ele vai falar para mim? Ó, quando eu pegar o valor procurado e encontrar esse cara dentro da pesquisa matriz, o que você quer de volta? Se a gente estivesse usando lá o procv, né, fazendo paralelo, eu teria que falar qual é o número da coluna onde a informação está. Nesse caso, como a gente não está pegando uma matriz inteira, eu só preciso retornar para ele, eu só preciso indicar para ele onde estão os valores que eu quero de volta. Nesse caso, o que eu quero de volta? O departamento. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar o intervalo onde eu tenho os meus departamentos. Simples assim. Vou dar um F4 de novo para travar, né? E agora eu não preciso mais de nenhum argumento adicional. Esses 3 argumentos já são suficientes para mim. Fecho parênteses, dou Enter. Então, olha lá, eu tenho a Ana Paula e eu sei que ela pertence ao departamento de TI. Se eu arrastar aqui para os demais, né? Aí eu vou ter os resultados aqui do meu procx. Bem bacana. Aí eu percebi, poxa, tem um erro aqui, ó. Tem essa pessoa, né, que é o Bruno, tá ND, e o Valdemar, que está ND também. Ou seja, eu tenho 2 recursos que eu tenho problemas, que eu estou tendo problemas, porque ele não está encontrando essas 2 pessoas aqui lá na tabela. Agora entra o primeiro argumento opcional da função procx, que foi incorporado aqui na função, né? Então você vai ter aqui, eu vou voltar e vou fazer a edição da função. A gente vai ter agora um argumento que é o C não encontrada. Então, vou dar um ponto e vírgula. E o que é esse C não encontrado aqui? Basicamente, se ele pesquisar um valor e esse valor não foi encontrado na matriz, ao invés de aparecer esse erro ND, que é o que a gente está acostumado a ver, eu posso falar para ele simplesmente mostrar uma outra informação aqui. Então, vou colocar um texto, por exemplo, colaborador não encontrado. Estou pegando uma máquina aqui que está desconfigurado o teclado. Encontrado. Fecha aqui o parênteses. E aí vai dar certo. Ó. Agora, tanto para o Bruno quanto para o Valdemar, se eu não encontrá-los aqui,
e ele já vai aparecer aqui para mim, ó, colaborador não encontrado. Então já é um recurso que a própria função procx vai disponibilizar para a gente. Muito bacana, né? Vamos pesquisar aqui mais um cara para a gente poder pegar a data de admissão, só para a gente poder repetir e recapitular. Então vamos lá, procx, pego aqui o colaborador, vou pesquisar lá no meu Colab Dados, na lista de colaboradores, vou travar, eu quero de volta a data de admissão, então eu pego aqui as datas de admissão, que é a matriz que eu gostaria de retornar, travo também, né, porque eu preciso fixar esse intervalo, e se o cara não for encontrado, eu vou colocar aqui colaborador não encontrado. Preciso configurar depois esse teclado, né? Tô cheio de problemas aqui, mas beleza. Aí ele vai me trazer aqui as datas de admissão. Talvez eu só precise formatar isso daqui para data, né? Então vamos colocar esse formato aqui como data. E aí a gente já tem aqui as datas de admissão dos nossos colaboradores. Bem bacana, tá? Continuando, pessoal. Outra coisa bacana da função procx que vai ajudar bastante. No procv a gente só conseguia fazer as pesquisas na vertical. No procx a gente consegue fazer na horizontal também. Então olha que bacana, né? Eu tenho aqui, ó, uma lista onde eu tenho as férias dos colaboradores, tá vendo? Só que aqui, por algum motivo, a pessoa que montou a tabela não montou ela de maneira mais adequada. Então, ao invés de ele colocar todo mundo na vertical, ele colocou as pessoas na horizontal. Então, eu tenho aqui, ó, o Paulo, a Janaína, o Valdemar, o Bruno, tenho toda essa galera aqui. E eu preciso saber quando que as férias dessas pessoas vão acontecer, ou quando elas aconteceram, se já aconteceram, no ano de 2020. Então, basicamente, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que encontrar o nome da pessoa e trazer as férias do período 2020. Se a gente estivesse usando o procv, seria um problema, né? A gente teria que mudar para o proch. Mas no caso do procx, a gente consegue fazer sem maiores problemas. Então a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Vou lá, igual procx. Nesse caso, continuo pegando o nome do colaborador, que é o que a gente quer usar como referência. Aí ele vai perguntar qual que é a pesquisa matriz. A pesquisa matriz está aqui nas férias, né? Então eu vou pegar aqui o nome do pessoal, só que agora, ao invés de pegar verticalmente, a gente vai pegar horizontalmente. Então vou pegar todos os colaboradores aqui da minha empresa. Vou dar o F4 para travar. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz retorno? Mesma coisa. Ao invés de eu pegar aqui os nomes dos colaboradores agora, eu quero saber quando que foi as férias deles em julho, ou em 2020, ou quando vai ser as férias, né? Se ainda as férias estão por vir. Então, eu vou pegar a mesma matriz, que é a matriz aqui das férias previstas ou já concedidas, né, no ano de 2020. Então, eu pego aqui, travo de novo e, caso a gente não encontre, se tem algum problema, a gente coloca colaborador não encontrado, que é o texto que a gente está trabalhando aí, né? Fechei o parênteses, dei Enter, então ele já vai me falar aqui quando que é as férias previstas de cada uma das pessoas. Então isso aqui é bem bacana, né? A gente consegue fazer as pesquisas nos dois sentidos e consegue trabalhar de maneira bem adequada. Deixa eu só mudar aqui o nome do pessoal para trazer para a gente não ter esses colaboradores não encontrados aqui, né? Porque eu só queria exemplificar como que isso funciona dentro do contexto da função procx, tá bom? Então vamos fechar aqui as nossas últimas três informações. Então eu tenho aqui o salário atual, eu vou fazer mais uma vez o procx, vou pegar o nome do colaborador, vou buscar aqui na minha colaboração dados, pego o nome do pessoal, vou agora pegar na matriz retorno o salário, que é o que eu preciso, então eu pego o nome e encontro o salário. E agora eu até posso continuar trabalhando aqui, né, com aquele colaborador não encontrado, porque se você tiver algum problema, se alguém digitar alguma coisa errada, eu ainda continuo exibindo esse texto. Então vou colocar colaborador não encontrado, só no caso da gente ter algum problema aqui de digitação inadequada, tá? Então aqui eu já tenho o salário do pessoal. Aí agora a gente vai partir nessas últimas duas colunas para os últimos dois
argumentos que fazem parte da função procx, né? Os dois últimos argumentos que são argumentos opcionais. Então imagina o seguinte, eu preciso saber a alíquota de INSS que esse pessoal está incluído. Então eu tenho aqui uma tabelinha chamada Colab Impostos. E aí as alíquotas de INSS elas vão ser dadas de acordo com o salário. Então se o cara tiver um salário de R$0 até R$1.045, a alíquota de imposto é 7,5%. Se ele tiver um centavo a mais, né, acima de 1.045, ou seja, 1.045,01, aí a alíquota já passa a ser de 9% até o limite de 2.089,60. E assim sucessivamente. Então aqui não dá para a gente fazer uma pesquisa exata, né? Se o cara ganhar, por exemplo, R$900, não dá para eu fazer uma pesquisa exata, porque R$900 não vai estar na tabela. Então ele tem que encontrar a faixa onde esses R$900 se encaixam. E aí é onde a gente tem a maneira como a gente pode trabalhar com o novo argumento. Então vamos voltar lá para os colaboradores. Vou vir aqui na alíquota de INSS, vou dar um igual, procx. E agora a nossa pesquisa, né, a pesquisa valor, o que a gente vai usar como referência para fazer a pesquisa é o salário atual. Então vou pegar o salário atual, não é mais o nome do colaborador, porque a gente sabe que a alíquota de INSS se dá de acordo com o salário. Então eu pego a alíquota de INSS, ponto e vírgula. Aí ele fala, beleza, qual que é a pesquisa matriz? Ou seja, onde que você vai encontrar esse cara? Aí eu vou lá no Colab Impostos e pego essa faixa aqui, né? Que são os salários da primeira coluna, né? Que é onde os salários podem se encaixar. Vou travar esse cara, vou dar um F4. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz retorno? O que que eu quero de volta? Então ele tem que pegar o salário, encontrar a faixa, me devolver a alíquota. Então o que eu quero agora como saída é a alíquota. Então eu pego aqui a alíquota, dou F4 para travar. Se não for encontrado, nesse caso, muito provavelmente não tem como não ser encontrado, porque você tem o salário lá, né? Mas eu vou falar, se não for encontrado, então eu quero que esse argumento seja zero. Qual é a alíquota que tem que ser aplicada? Zero. Se ele não achar o colaborador, não tem que ter INSS. Então eu vou colocar o valor zero aqui só para a gente poder ter essa resposta se alguém digitar alguma coisa errada. E agora é esse argumento, né, que a gente tem que no PROC-V, se a gente fosse lembrar do PROC-V, seria aquele procurar intervalo, né? Então ele falava verdadeiro ou falso, era sempre binário, 0 ou 1. Agora no PROC-X a gente tem algumas opções. Então eu continuo tendo a possibilidade de trabalhar com a correspondência exata. Então a gente vê aqui que o argumento zero, né, o valor zero para esse argumento é correspondência exata. E o que significa correspondência exata? Correspondência exata significa ele tem que pegar o valor procurado e encontrar na tabela. Se não encontrar, ele não pode trazer nada. Então, para nós, isso aqui já está descartado, porque se eu dou um salário de 900, ou de 1.000, ou de 700, esse valor inteiro não vai ser encontrado. Então, ele tem que pegar dentro da faixa lá, né? Agora, vamos partir para cá. Ó. Eu tenho mais outras 3 opções, mas vamos se concentrar em 2. Você tem a resposta do argumento como -1. O que ele está dizendo? Correspondência exata ou o próximo item menor. Então, por exemplo, se o salário do cara fosse 1.200, o que ele vai fazer? Ele vai procurar aqui na tabela. Tem 1.200? Não. Qual que é o valor menor que está mais próximo de 1.200? Aí ele vai pegar, é o 1.045. Então, o cara cairia na alíquota de imposto de 9%. Então, você tem essa possibilidade de, se o valor não for encontrado, pesquise o mais próximo anterior a ele. Isso aqui é o que acontecia por padrão no PROC-V. Tá? Então, no PROC-V era assim que funcionava já por padrão. Só que agora a gente tem mais outras 2 opções. Eu vou explorar só mais uma e depois eu vou provavelmente fazer um outro vídeo de um PROC-X mais avançado. Mas agora você também tem a opção de correspondência exata ou próximo item maior. Seria um caso que, qual é o salário do cara? 1.200. Vamos supor que quando ele chegar em 1.200, ele fala assim, ó, 1.200 não tem. Quem que eu tenho que pegar? Para baixo ou para cima? Se a gente usar essa correspondência 1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o item maior. Então seria, se ele chegar em 1.200, não encontrar, o próximo que ele vai pegar é 2.089 e a alíquota seria teoricamente de 12%. Como ele não pode pagar uma alíquota maior,
com base no salário, ou seja, ele sempre tem que pegar para trás, então a gente vai usar essa correspondência -1. Mas isso aqui era uma coisa que faltava, né, no PROC-V, você não tinha como buscar para frente, sempre era para trás, e agora a gente tem essa opção aqui no PROC-X, o que é muito bacana. Então vou colocar -1, porque se o salário do cara for 1.200, que é o exemplo que eu estou dando, ele tem que cair na alíquota ali de 1.045, que vai dar 9%. Então aqui eu vou dar um Enter e agora eu já tenho as alíquotas aqui. Por exemplo, a Ana Paula ganha 6.000, ela pega a maior alíquota que é 14%, mas se eu arrastar para cá, eu tenho, por exemplo, a Letícia, que tem um salário de 1.037. 1.037, se a gente olhar aqui, ele é menor que os 1.045, então 1.045, né, ele pega a anterior aos 1.037, que é o primeiro valor aqui que é zero, a alíquota dela cai em 7,5%. Muito bacana. E para a gente fechar, pessoal, o último item aqui no salário que a gente vai explorar, né, o último argumento da função PROC-X, ou que foi incorporada à função PROC-X, é a possibilidade de você fazer a pesquisa e retornar o valor em ordem crescente ou em ordem decrescente. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina que eu queira saber qual é o salário, qual foi o salário na admissão da pessoa. Então eu tenho aqui o salário atual das pessoas, mas eu gostaria de saber qual foi o salário na admissão. Aí eu olho para cá, tem uma abinha chamada Colab Histórico Salários. E essa Colab Histórico Salários, ela está trazendo aqui, ó, a organização das informações em ordem crescente, tá? Pela data de admissão do cara. Mas vamos dizer que ele seja em ordem decrescente. Acho que para ficar mais bacana aqui. Vamos ver se dá para a gente fazer desse jeito. Então, assim, aqui vai ser sempre o último salário, né? Se a gente classificar em ordem decrescente, vai ser sempre o último salário. Então, por exemplo, a Araceli, ela teve um aumento em 2 de maio e o salário dela passou a ser 8.242. Mas se a gente pegar essa pessoa, vamos ver se ela teve outros salários aqui para trás. Ó, a Araceli não teve, mas talvez... não, a Araceli teve sim, aqui, ó. A Araceli teve um salário inicial, provavelmente quando ela começou na empresa, de 1.233. 1.223, perdão. Então, lá na admissão dela, em 24 de março de 2016, o salário era 1.223. Então, quando eu for procurar aqui, né, via PROC-X, eu não quero esse salário, porque esse salário é o mais recente, é o mais atual, baseado na classificação que eu fiz aqui. Eu quero que ele busque esse salário da Araceli, que foi o primeiro salário que ela teve dentro da empresa. Só que aí o que acontece? Né? O PROC-V, se a gente estivesse usando o PROC-V, ele ia encontrar a Araceli de primeira e já ia me retornar esse salário aqui, mas não é isso que eu preciso. E eu quero fazer basicamente isso, né? Eu quero olhar para todos os colaboradores, o nome da pessoa pode ter aparecido mais do que uma vez, não me importa o último salário aqui para cima. Eu quero que ele pegue daqui para baixo e siga subindo. E aí, por exemplo, o Paulo. O Paulo teve o salário aumentado aqui em 2020 para 7.643. Mas se a gente pegar aqui o salário dele na admissão, o salário na admissão foi de 2.643 lá em 2014. Então eu quero que ele faça a pesquisa de baixo para cima, ao invés de cima para baixo. Então agora o PROC-X oferece para a gente essa possibilidade, que é muito legal. Então vamos lá, vamos fazer isso. Eu vou vir aqui para pegar o salário na admissão, vou colocar igual PROC-X. A pesquisa valor vai ser o nome da pessoa. Então a gente vai pesquisar pelo nome do colaborador. Aí ele vai perguntar qual que é a matriz onde nós vamos encontrar essa informação. Então ela vai estar aqui no histórico de salários. E eu vou pegar o nome de todo mundo aqui. Vou dar um F4, né, para fixar. Ponto e vírgula. Vamos para o próximo argumento. O que você quer como retorno? Como retorno eu quero salário. Eu quero saber qual foi o salário do cara lá na admissão. Então vou pegar aqui o salário. Legal. E se eu não encontrar? Bom, a gente pode continuar usando nossa estratégia ali de colocar colaborador não encontrado. Legal. Modo de correspondência é exato, né? Então eu quero que ele pegue exatamente o nome que eu estou pesquisando, não é por faixa. E agora que entra o modo de pesquisa. Então olha que interessante. Se a gente usar o modo de pesquisa 1, ele vai pesquisar do primeiro para o último, ou seja, de cima para baixo.
E aí, nesse caso, para nós não funcionaria, porque ele iria pegar o último salário da pessoa. Aqui você tem a segunda opção, ó, que é pesquisar do último para o primeiro, ou seja, ele começa de baixo e sobe, que é justamente o que a gente quer, porque os primeiros salários, né, os salários da admissão, eles estão lá para baixo, que a gente classificou a planilha pelas datas. E aí eu teria também as outras opções de fazer uma pesquisa binária, mas é como eu falei, eu vou fazer depois um vídeo, um ProcX avançado, para explicar melhor essas outras opções. Então, por enquanto, a gente vai fazer essa pesquisa de baixo para cima, do último para o primeiro. Nesse caso, o modo pesquisa que a gente está tentando encontrar é o -1. Então, é esse aqui que a gente quer. Fechei o parênteses, dou Enter. Então, olha só, a Ana Paula Rodrigues, o primeiro salário dela foi de 4.100. Se eu pegar aqui, ó, Ana Paula Rodrigues, vamos pescar de baixo para cima, ó, Paulo, Janaína, tal. Tá aqui a Ana Paula, ó. 4.100 foi o salário dela de admissão em 27 de junho de 2016. Se a gente continuar subindo, a Ana Paula teve um aumento aqui em 2019. Ó. O salário dela foi para 6.625. Mas como a gente está fazendo de baixo para cima, ele está pegando o primeiro salário, que foi esses 4.100. Se eu pegar agora e arrastar, eu vou trazer o salário de todos os meus colaboradores com base no primeiro salário que eles tiveram. Né? Então, se eu pegar aqui... Cadê? O computador ficou um pouquinho... Aí, beleza, agora foi. E aí, se a gente pegar aqui o Paulo, o primeiro salário dele, como a gente viu lá, foi 2.643. Então, muito legal. O ProcX está dando para a gente inúmeras opções. A gente pode fazer bastante coisa que a gente não conseguia fazer com o ProcV. Então, de fato, é uma função muito boa. Vale a pena agora deixar o ProcV de lado, estudar o ProcX e, a partir daí, começar a usar com maior frequência. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa aqui nos comentários, me fala o que você achou do vídeo, né? Porque aí, se o pessoal tiver uma repercussão bacana, eu faço um segundo vídeo para falar sobre opções avançadas do ProcX. Eu acho que vale a pena a gente fazer, mas eu queria saber se para vocês é interessante, então deixa aí no vídeo o que vocês acham, para a gente poder fazer uma continuação desse vídeo e falar sobre alguns recursos avançados. Lembrando também, como eu falei, vou deixar a planilha disponível aqui na descrição, vai ter o link, você vai poder baixar e fazer os testes e colocar a mão na massa aí, legal? Pessoal, e só para lembrar, uma coisa bastante importante, tá? Nem todo mundo ainda tem a função ProcX, tá bom? Por quê? Porque isso depende de qual é o Excel que você tem instalado na sua máquina. Tem algumas pessoas que têm o Excel mais antigo, né, 2013, 2010, então a função ProcX não vai estar disponível para você. A função ProcX ela vai estar disponível para aquelas pessoas que têm o Excel sob a subscrição do Office 365. Então, se você trabalha numa empresa, você usa a máquina da empresa e você usa a conta dessa empresa para ter o Excel instalado, né, muito provavelmente o Excel que você vai ter aí pode ou não ainda estar dentro do pacote para o qual a função ProcX foi liberada, tá? Então eu vou deixar um link também para vocês darem uma olhada, porque aqui a Microsoft também fala sobre isso, né? A função Excel, a função ProcX está disponível para alguns assinantes do Microsoft 365. Então vai depender do tipo de assinatura que você tenha, para que você possa ou não ter a função ProcX aí disponível no seu computador, mas via de regra, todo mundo que está dentro do Microsoft 365, em algum momento, ainda dentro do ano de 2020, vai ter a função ProcX disponível. Então, se não é o seu caso, aguarde um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência e aí você vai ter ela disponível, você vai conseguir trabalhar com isso e melhorar bastante a sua produtividade aí no seu dia a dia. Legal, pessoal? Bom, é isso. Então, eu vou ficando por aqui. Como eu falei, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários. Me digam aí se vocês querem uma segunda parte e aí a gente faz uma função ProcX avançado, legal? Grande abraço, até o próximo vídeo.